Você provavelmente está sabendo do aumento da Selic, que saiu de 10,75% para 11,25% ao ano. E se você tem um dinheiro para investir, mas está com medo, com receio de entrar nesse mercado, fica comigo até o fim que eu vou te explicar aqui conceitos básicos que funcionaram para mim, que talvez funcionem para que você não entre em furada. Então vamos aqui começar pelo básico. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. É a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela serve como base para outros tipos de taxa, como empréstimos, financiamentos e até aplicações financeiras. Mas o papel principal da Selic é fazer o controle da inflação. A Selic é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que é um órgão do Banco Central. O comitê se reúne a cada 45 dias para verificar e analisar os principais indicadores financeiros do país, assim como os mercados internacionais. Mas, sem dúvida, o principal indicador financeiro que vai definir pelo corte ou elevação da taxa é o índice de inflação. E como é que isso funciona? Teoricamente funciona assim, Quando a inflação aumenta, o Banco Central eleva as taxas de juros, fazendo com que o crédito fique mais caro. Em outras palavras, pessoas ou empresas que querem fazer um empréstimo ou financiamento optam em não fazer naquele momento porque perceberam que as taxas estão mais elevadas. E isso faz com que circule menos dinheiro no país, desaquecendo a economia e a tendência é que em determinado tempo o índice de inflação comece a baixar. Bom, eu disse que é uma tendência, pois existem outros fatores que fazem com que a inflação continue subindo, como o atual momento que estamos vivendo na nossa economia. A inflação está acima da meta, que era de 4,5%, já estamos em 4,76% ao ano, e a Selic foi elevada na última reunião do Copom, está em 11,25% ao ano. Aí você vai me perguntar assim, ué Henrique, você não falou que aumenta a Selic para poder baixar a inflação? Pois é, falei mesmo, só que existem dois fatores que a gente precisa mencionar, que são os seguintes. O primeiro fator é o seguinte, que as principais economias do mundo estão cortando juros, inclusive a economia americana. Isso faz com que o dólar se valorize ainda mais frente ao real. Mas já sabemos disso e historicamente isso já vem acontecendo. E o segundo fator e na minha humilde opinião, acho que esse foi o fator determinante para a elevação da taxa de juros, é que o governo brasileiro está gastando mais do que devia. Isso representa para o investidor uma insegurança fiscal, ou seja, o corte de gastos ainda não foi definido, então essa indefinição faz o dólar subir frente ao real. E aí isso vira uma bola de neve, pois muitos produtos que consumimos aqui no Brasil são cotados em dólar, fazendo o aumento dos preços e, consequentemente, o aumento da inflação. E enquanto isso não for definido, enquanto esse corte de gastos públicos não forem definidos, haverá ainda essa elevação na nossa inflação e, consequentemente, a elevação na taxa de juros, e tudo fica mais caro. Esse é o cenário do ponto de vista do pagador de impostos. Eu, você, tudo fica ruim porque está tudo mais caro. Mas do ponto de vista do investidor comum, o cenário é um pouquinho diferente. Vamos lá. Então, vamos imaginar que um investidor comum que tenha lá seus investimentos em ações e fundos imobiliários. E aqui a gente está falando de renda variável, então uma operação que envolve um certo risco. Porém, nesse momento, com a Selic em 11,25% ao ano e a inflação em 4,76% ao ano, faz com que o investidor comum comece a pensar: por que eu tenho que investir aqui na renda variável tendo risco, se eu posso investir na renda fixa com mais segurança e tendo menos risco? Então vamos lá, vou fazer aqui uma simulação de um investimento de R$100, utilizando como a nossa taxa básica de juros 11,25%, que é a Selic de hoje. Tá? Então só para lembrar aqui, isso aqui é só uma simulação, não vou colocar aqui o desconto da inflação, não, vai ser um cálculo aqui simples só para você entender aqui como funcionam os juros compostos utilizando a taxa básica de juros. Tá? Então como valor presente aqui, vamos utilizar aqui o valor pequeno aqui de R$100, tá? Botei aqui no negativo porque é um desembolso, você vai tirar do seu bolso para investir. O tempo vai ser de 1 ano, tá? A taxa 11,25, deixa eu colocar aqui em casas decimais. O valor futuro a gente vai pegar daqui a pouquinho, o rendimento também, IR regressivo, que é importante que a gente coloque aqui nessa simulação, rendimento líquido e resgate. Tá? Então vamos começar aqui pelo valor futuro, tá? Utilizar aqui as funções do Excel, tá? Aqui o valor futuro, aqui a fórmula de valor futuro, essa aqui, a taxa. Vou pegar esse daqui, 0,1125
o período de um ano e o valor presente aqui, os R$100. Tá? Ok aqui. Então temos o valor final aqui, né, valor futuro, de R$ 111,25. E o rendimento dessa operação aqui, na verdade, ele foi esse aqui, ó. R$ 11,25. Então o IR regressivo, vamos aqui botar uma tabelinha aqui para a gente entender, tá? Olha só aqui, ó. No ano comercial, o mês tem 30 dias, tá? Então, ó, 180, até 180 dias de investimento vai ser deduzido 22,5%. De 181 dias até 360 dias vai ser deduzido o IR de 20%. De 361 dias a 720 dias vai ser deduzido o IR de 17,5% e acima de 720 dias o IR cobrado é de 15%. Tá? Então nesse caso aqui, como foi um ano, tá? E o ano comercial é de 360 dias, então o IR vai ser o de 20% sobre o rendimento, não sobre o principal. Tá? Então a gente vai pegar aqui, ó, 11,25 e vai multiplicar aqui pelos 20%. A gente chega aqui na dedução de R$ 2,25, então o rendimento líquido aqui vai ser R$ 11,25 menos R$ 2,25, então a gente chega aqui no rendimento líquido de R$ 9,00. E tendo aqui como resgate o montante de, aí a gente vai ter que o nosso valor principal de investimento, os R$100, mais os R$9 aqui do rendimento líquido, então a gente vai aqui resgatar R$ 109,00 nessa operação. Então vou simular aqui também aqui com R$1.000. E a gente vai ter aqui o período de um ano, a taxa de 11,25% ao ano, tá? Valor futuro R$ 1.112,50, o rendimento dessa operação aqui R$ 112,50, o IR regressivo que sobre o rendimento de sobre o rendimento de R$ 112,50, o IR vai ser o de 20%. Então aqui a gente tem como rendimento líquido R$ 90,00 e o resgate total vai ser de R$ 1.090. E é exatamente o movimento que a gente está vendo agora. Fundos imobiliários e ações com os preços caindo e aplicações recordes em tesouro direto, como a gente pode ver agora aqui na tela. E assim a gente comprova o efeito manada. Os investidores comuns abandonam suas estratégias e saem da renda variável e vão para a renda fixa em busca de maior rentabilidade e segurança. E por outro lado, o investidor experiente ele já tem a sua carteira diversificada, ele não fica pulando de galho em galho em busca de maior lucratividade ou rentabilidade. Ele faz pequenos ajustes na sua estratégia. Nesse momento que as pessoas estão pulando para a renda fixa e deixando a renda variável, estão abrindo oportunidades ótimas de investimento em ações e fundos imobiliários. Mas para isso é importante que você escolha bons fundos imobiliários, que você conheça os fundamentos de uma determinada empresa na qual você vai colocar o seu dinheiro, aqui no caso das ações. E lembrando que renda variável, você não tem as garantias que existem na renda fixa. Como por exemplo, você decidiu investir na renda fixa e escolheu um CDB. E nesse caso existe a figura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. Ele é acionado sempre que a instituição emissora do CDB apresenta algum problema para honrar seus compromissos. E aí o FGC paga ao credor o montante de até 250 mil por CPF ou CNPJ. Já no caso do Tesouro Direto, o garantidor da operação é o Tesouro Nacional. Então aqui o risco de calote é praticamente nulo. Para ficar de fácil entendimento, acompanhe aqui comigo. Quando você compra cotas de fundos imobiliários, porque você está comprando parte de um imóvel. Quando você compra ações de uma determinada empresa, você se torna acionista daquela empresa. Quando você investe em CDB, você está emprestando dinheiro para os bancos. E quando você investe em Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o Tesouro Nacional. E agora, com esses conceitos básicos em mente, já dá para você perceber que, se você não investe, você está perdendo a alta da renda fixa e as oportunidades que estão surgindo na renda variável. E outro detalhe que você já consegue perceber é que, se você não investe, você é apenas um pagador de impostos. E, citando aqui Benjamin Franklin, ele disse isso aqui, ó: nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Portanto, saiba lidar com o dinheiro o quanto antes, aprenda a investir e, se você for investir, diversifique a sua carteira de investimentos,
compre ativos relacionados à renda fixa, renda variável, invista também em moeda estrangeira, como a gente viu aqui, que historicamente o dólar é muito mais forte que o real. E por último, mas não menos importante, e ainda não citado nesse vídeo, é o investimento em criptomoedas, mas isso eu já falo melhor nesse vídeo aí, e o card está aparecendo aí na sua tela. Eu fiz esse vídeo aqui para você perceber que é fácil investir e que investir não é somente para pessoas com muito dinheiro. Hoje com a internet o investimento está acessível para todas as pessoas, mas você precisa ter em mente que é necessário que você tenha uma carteira de investimentos cujos rendimentos superem a inflação. Curta, comente e compartilhe com mais pessoas. A sua participação é fundamental para o crescimento do canal. Se ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever e não perder nenhum conteúdo. Se você gostou desse vídeo aqui, acredito que você vai gostar desse aí que está aparecendo na sua tela. Clica aí, está bem legal. Espero ter contribuído para o seu desenvolvimento. Obrigado por assistir. Nos vemos em alguns segundos.